bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, Henrico de Ferrari, com uma experiência aí de mais de 40 anos de obra. Tudo bem, Henrico? Fala, André, beleza? Beleza pura. Obrigado por me apresentar. Me antecipei. Boa, mandou bem. Bem, pessoal, como o objetivo do canal é a construção de conhecimento, divisão de experiências, a gente vem tratando muitas vezes, ou buscando, tratar de assuntos que vão além da técnica de engenharia, da técnica de arquitetura. E para isso, então, a gente criou uma série, né, Henrico? Boa. E a gente acabou, então, criando uma série que a gente batizou carinhosamente de Além do Canteiro. Então, a nossa série a gente vai trazer aí assuntos da atualidade, assuntos do nosso cotidiano e que vão além da técnica e são curiosos e bacanas da gente tratar. Com certeza. E trazendo sempre a nossa opinião, é claro. Comentem, critiquem, participem do canal, que é para, de fato, fomentar essa integração aí no nosso meio. Exatamente. E hoje, qual é o assunto do Além do Canteiro, Henrique? Hoje vamos falar de uma palavrinha difícil, mas que é um assunto bem interessante. Chama-se gentrificação. Nunca ouvi falar em... Tô perdido, ainda bem que eu tenho um roteiro. Muito bom. Então, isso é um assunto que está ganhando cada dia mais destaque. Tem se falado bastante na mídia. E a gente, enquanto engenheiros, arquitetos e profissionais da área, somos meio que uma mola propulsora desse processo. Que ele é bom, mas ele é ruim. ele atropela algumas coisas, ele muda realidades e é importante a gente ter consciência disso. Às vezes não adianta, você não é o cara que decide, né? Uhum. Mas o simples fato de você entender o que está acontecendo te tira um pouco dessa piração toda, né? Muito então legal. É muito importante a gente ter entendimento das coisas, mesmo que a gente não consiga alterá-las, né? Esses dias eu estava ouvindo um negócio falando assim sobre... era uma discussão de o que não tem engenharia. E aí, no limite, tudo tem engenharia. Então o cara fala assim, uma caixinha de leite tem engenharia. Mas sei lá, na água tem engenharia. E no vento tem engenharia. No piso, qualquer coisa tem engenharia. Então, na verdade, o nosso meio acaba, direto ou indiretamente, participando de tudo e qualquer coisa que rola na sociedade, né? Mas explica pro pessoal, gentrificação, difícil, a gente tem que até me concentrar. Bom, o termo foi cunhado por uma socióloga inglesa chamada Ruth Glass, que ela fundou um centro de estudos urbanos numa universidade em Londres. Uhum. Gentry, que é a palavra que gera esse negócio, em inglês britânico significa nobreza. Olha. Então ela estava estudando um movimento em que bairros centrais de Londres, onde viviam classes menos favorecidas, estava sendo ocupado pela nobreza. Pela baixa nobreza, né? Quer dizer, aqueles caras estavam lá no campo e eles queriam vir para as cidades e acabavam indo morar nessa região, que era uma região central e com um preço de imóveis baixos, porque era da classe baixa. Será que tem a ver com gentleman, aquela palavra? Será que deve ser primos? Bom, eu não sou etimologista. Não sei. Boa. Bom, então... O que acaba acontecendo em via de regra, e a gente vai expandir isso mais, é que áreas que são, digamos, desvalorizadas, mas que têm qualidades específicas, por exemplo, centralidade, acabam sendo invadidas por outro padrão de pessoas com mais poder aquisitivo e acabam, de uma certa maneira, expulsando os moradores originais de lá. Uma nobretização. Exatamente. Essa palavra de um jeito em inglês. A gente pega o inglês e aí traduz para o português e fica um troço meio, sei lá o quê. Bota no gerúndio. Exatamente. Gentrificando. Bom, isso acontece mundo afora. Isso não é um fenômeno
da Inglaterra, nem do Restrito, Brasil. Assim, é um negócio que acontece pelo mundo, né? Uhum. Agora, existe um outro fenômeno que a gente só vai comentar aqui para separar, e não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, que são os grandes movimentos urbanos feitos para reurbanizar cidades. Então, o caso mais clássico aconteceu em Paris, em meados do século XIX, quando a cidade foi desmontada e remontada, tirando assim o caos que era. Lembra que quando a gente começou a falar lá no feudalismo, que existiam os castelos e as pessoas iam fazer a feira em volta do castelo, Sim, e aí começam as comércios, urbanizações, né? Uhum. Quer dizer, muitos lugares no mundo tiveram um processo de criação urbana assim, muito caótica, e aí, em algum momento, alguém tem que virar e falar assim, meu, parou, vamos arrumar essa bodega aqui e desmancha tudo e organiza de novo. Isso aconteceu em Paris no século XIX e aconteceu no Rio de Janeiro no começo do século XX. Olha só. Que o pessoal saiu destruindo uma boa parte da região central do Rio de Janeiro, abrindo avenidas, desmontando os cortiços, que todo mundo morava meio que de uma maneira caótica. E ao reurbanizar e deixar a coisa bem organizadinha, bonitinha, não sei o quê, se acaba expulsando uma parte da população, que no caso do Rio de Janeiro foi para os morros e acabou por fazer o crescimento das favelas. É um planejamento urbano ali, né? Tanto que a gente se vê muito assim, aquele bairro, um bairro novo, um bairro planejado. Não tem ninguém lá, então é fácil de planejar. Mas é como se tu reurbanizasse uma área já urbanizada. Ou seja, é na dor, né? Tu vai ter que mexer muito ali. Exatamente. Então, isso é um movimento que tem a intervenção do poder público e que muda toda a urbanização da cidade e machuca muita gente. Sim. Mas é algo planejado. Né? E não tem nada a ver. Com ou seja, a gentrificação. não é a gentrificação. Exatamente. Maravilhoso, perfeito. Bom, a gentrificação, então, acontece sem a intervenção do poder público. Né? Isso acaba sendo entendido, em parte, como especulação imobiliária, né? E vai criando injustiças no meio do caminho. Né? Sim. Para a gente retratar esse assunto melhor, vamos falar deste bairro onde a gente está. Maravilha, muito bom. Para quem não sabe, 99% não deve saber, a gente está localizado em São Paulo, num bairro chamado Chácara Santo Antônio. Né? E, por coincidência, eu moro aqui, o escritório é aqui, e tem um dos diretores nossos que mora aqui também. Né? Então, eu vou contar um pouquinho da história do bairro para poder dar entendimento nesse negócio. Muito bom. No século XIX, esta região era uma região de mata, era uma região de sítios. Chácaras. Chácaras, exatamente. Tem um fenômeno que São Paulo tem, que não é muito conhecido por uma boa parte das pessoas, é que a gente tinha um rio chamado Pinheiros, que serpenteava, e aí a gente olha na tela em azul, era o rio na sua condição primitiva, né? E aí, no começo do século XX, houve um projeto para retificar o rio. Então, ele deixa de ser esse negócio serpentuoso, olha só, boa. ou qualquer coisa do estilo. Muito sinuoso, né? Sinuoso, e se torna um rio retificado, mais ou menos arrumadinho, né? Então, todos os bairros que estavam em volta, né, começam a poder ser urbanizados, né? Então, aqueles sítios, aquelas fazendas que tinham aqui, as chácaras, e a chácara Santo Antônio, que era de um português, e ele homenageou o seu santo protetor, né, de Portugal, criou-se, então, essa urbanização, e para cá vieram indústrias.
Porque porque ainda não era o centro da coisa, né? Era as exatamente, margens de um rio retificado. Né? sim, e era um lugar distante e tudo mais, né? Então, E isso acho que deve acontecer em vários lugares. Ou seja, galera, comentem. E se tem rios na cidade de vocês, provavelmente ele foi retificado. E fica a dica, né? Construir nisso é horrível. Tive obras já no entorno, próximo na Marginal Pinheiros, em que a gente tinha muito problema de solo. Ou às vezes um solo muito orgânico, um solo muita presença de água, aterros não controlados. E aí o cara vai descobrir depois que compra o terreno, o rolo todo. Tem um monte de episódios. E não era para ser técnico, viu? Parei. Vai lá, segue. Bom, aí começaram a surgir indústrias. Essa foto, ela pega o bairro e uma indústria grande da época, que era a fábrica de sorvetes da Kibon, que durante muito tempo foi a principal fornecedora de sorvetes para a gurizada, né? Hoje em dia, acho que... Bom, essa fábrica saiu daí e aí está em construção um grande complexo de... De que ano essa foto? Ah, bicho... Eu me lembro disso, na década de 80 ainda tinha a fábrica aí. Que legal, que legal. Outra fábrica era a fábrica da Monarch, que eram as bicicletas. As bicicletas. Né? Era concorrente da Caloi. Da Caloi. E essa fábrica, onde está essa fábrica hoje, tem um shopping center, um hotel 5 estrelas, um monte de prédios corporativos, né? Sim, muito legal. E é super novo, né, esse shopping, né? Mais um na região. Ou seja, já é o terceiro shopping. É o terceiro grande shopping que tem na região. Bom, então o que acontecia? Nessa época, você teve um fluxo de empreendimentos que demandavam mão de obra. Né? Uhum. Interessante que a minha família veio para o bairro porque meu avô trabalhava num banco que a sede era no centro da cidade de São Paulo e veio para cá. E aí os caras... Meu avô veio morar no primeiro prédio vertical que teve no bairro. Olha que legal. Então já foi uma grande alteração. Sim. E uns anos atrás, essa é demais, eu estava no barbeiro, cortando cabelo, e o pessoal estava começando a demolir os prédios onde tinha sido o banco. Que depois que o banco foi vendido, não sei o quê, virou uma universidade, e aí depois o pessoal comprou o imóvel para fazer prédios residenciais. E aí o que aconteceu? Eu estava lá contando, né, que estão demolindo o prédio que fez com que a minha família viesse morar aqui no bairro, não sei o quê. E aí tinha um senhorzinho já com seus bons anos de vida que virou para mim e falou assim: "Pois menino, eu lembro quando esse banco veio para cá e acabou com o nosso campinho de futebol." Olha só. Então, assim, legal. O negócio acaba que vai gerando mudanças. Claramente era um barbeiro raiz, hein? Só para colocar, um barbeiro raiz. Com certeza. Aí eu vou passar umas fotos de casas que ainda existem, mas que são daquela época, e a gente vai ver como o bairro era simples. Sim. Porque imagina, devia ser um volume necessário de habitantes, porque para suprir a indústria, edificações simples, casas simples, como a gente está olhando aqui nas fotos. Galera que está na esteira, né, para não se matar. A gente está olhando aqui algumas casas térreas, casas com telhado, né, provavelmente sem laje, somente telhado, e aberturas de madeira, quadradinhas, sem nenhuma arquitetura rebuscada. Casa de fato simples, né? E inclusive, ao fundo você já vê alguns prédios, né? Inclusive lotes pequenos, né? A gente vê na região aqui que tem lotes muito pequenos, de 6 metros de testada por 20 de profundidade. É um lote minúsculo. Sim. Mas era divididinho justamente por isso, provavelmente, né? Tem uma das fotos que eu tirei, que acabei não colocando aqui, mas que ao fundo se vê o maior prédio de São Paulo em construção. Olha só. Que tem, assim, vai ser o maior prédio em altura da cidade e um dos maiores da América. Que é o que tá ficando ali na perna marginal, né? Isso. Do passeio. Mas assim, é um contraste absurdo, muito bizarro. E isso tem muito a ver com o que a gente está tratando, que é a tal da gentrificação. Né? Uhum. Aqui, ó, você tem alguns exemplos do comércio muito bom essas local. Né? O que ainda é, mas está acabando, né? Quer dizer, olha o botequinho ali da esquerda. Sim. Meu,
Não, um botequinho raiz, tradicional. Plaquinha da 51 na frente, né? Um barbeiro raiz. Exatamente. Esse é o teu barbeiro, não? Era, Parecido. era o meu barbeiro. Então tá bom. E aí, então, você vê que, assim, isso era o padrão, né? Uhum. E aqui tem um assunto que é muito interessante, que é o seguinte, quando a gente vai passando, eu acho que eu estou me antecipando. Fica tranquilo. Deixa eu voltar pro eixo, depois a gente vai lá para lá. Mas então, esse era o padrão do bairro, tá? Uhum. Aí começa um processo de desindustrialização, que isso é fruto de uma série de aspectos econômicos nacionais e internacionais. Teve uma crise do petróleo no final da década de 70, que levantou os custos demais do petróleo, a energia acabou ficando muito cara, e isso provocou uma recessão global, né? E junto com isso, o Brasil era um país que era muito fechado. Então, a tecnologia aqui ainda era muito precária e começou a ter uma abertura. Muitas indústrias fecharam, Uhum. ou saíram daqui e foram para outros lugares. Então, assim, você vê uma migração importante das indústrias em direção ao interior, saindo de São Paulo, e aí existem grandes lotes que ficam vazios. Sim. E aí começa a surgir alguns movimentos muito importantes, que são, por exemplo, aqui no nosso bairro, a construção de shopping centers. Uhum. Que isso foi uma mola propulsora dessa mudança do bairro. Junto com isso, começou-se a fazer a Luiz Carlos Berrini, Uhum. que é no bairro vizinho, mas virou um eixo, a continuação... Ela desemboca aqui, né? Exatamente. Na verdade, assim, historicamente, você tinha a área, digamos, de bancos e de escritórios de alto padrão ficavam na Avenida Paulista. Uhum. Com o passar dos anos, isso foi migrando para Faria Lima, aí continuou para Berrini, e esse eixo vem se expandindo para cá, né? Uhum. E aí o que acaba acontecendo é que você tem diversas pessoas com poder aquisitivo diferente trabalhando na região e buscando lugar para morar. Perto da região, né? Não. Perto da região. E aí você começa a construir na região edifícios residenciais. Então veio o shopping center, alguns corporativos, os corporativos na Berrini, e aí começam a surgir demandas por construção de edifícios residenciais de padrão melhor. E é até uma lacuna, mas tem a mesma linha. Eu moro um bairro, ou dois, você acha que é um bairro abaixo, que é em Santo Amaro. E era uma região muito industrial, inclusive existe ainda uma indústria lá, que é a indústria que é a Prada. E aí tem grandes sede do Santander, tem grandes bancos lá que são galpões enormes, né? Sedes administrativas, né? E onde era o meu condomínio tinha, de fato, uma indústria muito famosa, não me lembro qual que era. E o meu condomínio foi lançado em 2013 e levou, acho que uns 6, 7 anos para construir, porque são muitas torres e muito grande. Então imagina, tipo, foi construído nos anos 2000. E aí já um bairro à frente desse aqui. Sim. Ou seja, vai andando, né? O comércio esquenta, então o próximo residencial esquenta e aí vai descendo. Né? E hoje a gente vê movimentos assim até mais bairros para baixo. A minha esposa comprou um apartamento já no bairro de Socorro, que é abaixo de Santo Amaro. E com grandes prédios, belíssimos prédios e grandes construtoras já lá. Porque é fácil, tu pega a marginal, em 10 minutos tu tá aqui. Né? Então vai acontecendo um efeito em cadeia, né? Sim. E aí o que acaba acontecendo na sequência é que você vê que esse barbeiro de bairro agora é um barbershop. Né? O boteco já não faz mais sentido, os caras começam a construir bares transados, não sei o que, né? Sim, sim. A creche que tinha na esquina virou uma escolinha bilíngue, né? Muda tudo, tem japonês.
Aí a farmácia, que era a farmácia do bairro, eu me lembro assim que minha avó ia numa farmácia e o farmacêutico ia na casa dela para levar o remédio, para dar uma injeção. Era um negócio assim de todo mundo se conhece e tudo mais. Muito interiorano, né? Exatamente. Isso acaba, essa farmácia agora não existe mais. Existe uma rede, ou 2 ou 3 redes nacionais nesse negócio, né? Sim. O mercadinho, que tinha o mercadinho, não sei o que você ia fazer compra no açougue, não sei o que, agora virou uma rede mexicana, né? Eu tô gostando, tu não tá usando o nome de nada. Tô segurando a onda. Se quiserem nos patrocinar aí, quando houverem nomes... E aí o que acontece? Aqui tem um negócio que é muito, muito complexo, que isso já passa dessa simplesmente de questão urbana, mas na medida em que você deixa de ter o comércio local, porque assim, o dono desse boteco mora atrás, né? Exato. Então, quando você vai lá e compra no mercadinho, o cara, o dinheiro fica no bairro, né? O que acontece hoje em dia é que você entra numa rede internacional para comprar um remédio ou uma Coca-Cola ou o que seja, e esse dinheiro, o lucro disso não fica no bairro. Exato. Isso vai embora para sei lá onde. Quase como um micro PIB, né, cara? Exatamente. Então, o compre local, ele é importante no sentido de preservar o próprio senso de comunidade, né? Na hora em que você descarta isso, todo esse comércio raiz, não sei o que, desaparece, né? Sim. Então, é uma mudança que é quase sociológico o problema, né? Não é mais simplesmente urbanístico, né? Exatamente. Não, e a gente não consegue, em meio disso, entender se é bom ou é ruim. Não dá, né, para calcular, porque, tudo bem, veio a rede nacional e investiu ali numa obra, mas ao mesmo tempo a grana que movimenta ali não fica ali, vai para a central, que às vezes não tá nem no país, né? Sim. E aí, é bom ou é ruim? É difícil a gente se posicionar, né? Então, acho que vou convidar a galera para escrever aqui nos comentários. Vocês acham que esse movimento é positivo ou é negativo para a sociedade local desses lugares, né? O que vocês acham? É um bom questionamento. Bom questionamento. Não tem certo e errado, né? Aí o que acaba acontecendo é o seguinte, o bairro começa a valorizar e o tal do IPTU sobe, né? Sim. Agora a gente tem uma estação de metrô aqui do lado do bairro. A gente tem mais recursos, abriram uma avenida nova ali embaixo. Os imóveis estão subindo. Sim. E aí o cara que mora aqui na sua casinha pequenininha, não sei o que, já não consegue mais tá casado com o seu orçamento e tudo mais, né? Então começa a ficar caro morar no bairro. Sabe que uma vez eu vi uma pesquisa, não tem nada a ver com o assunto, mas guarda e congela aí. Mas eu vi uma pesquisa que era legal, que era uma pesquisa assim de como que as pessoas em ascensão de carreira, que começavam a ganhar mais, se endividavam. Qual era o fenômeno, o que acontecia. Aí todo mundo falava assim, mas era o custo de vida. Aí beleza, com certeza a pessoa começa a ganhar mais, começa a ter sucesso na vida, aumenta o custo de vida. Mas diz que o maior indicador disso era a mudança de bairro. Porque daí, assim, tu mora num dado bairro. Aí quando tu se muda de bairro, tu até pode comer as mesmas coisas, mas a régua é outra. Então a vendinha da esquina é outra, vira um samachã, sei lá, e tudo começa... Começando a botar nome nas coisas. Nome. Eu não sei de quem é o samachã. Enfim, aí começa a subir a régua, e aí o cara não se dá conta, e ele tem a sensação de, mas eu consumo igual. Só que só por o meio subir a régua, isso não cabe mais no bolso dele. E era bem legal, porque foi o principal fator dessa pesquisa de, digamos assim, endividamento de pessoas em ascensão. Que era a mudança de bairro. Né? Então, assim, mas o cara mudou o padrão. Alguns ficam, não, mas eu como a mesma coisa, eu faço a mesma atividade física. Mas a tua academia, que era de bairro, agora virou uma rede super chiquetosa, nananã. O teu cabeleireiro agora é um barbershop, que tu chega lá e tem uma cerveja IPA, né, artesanal para te tomar, e o corte é R$150. E aí tu vai indo, né? Sim. É muito maluco. Muito louco. Mas então, nessa história, o pessoal da região começa a ser estrangeira dentro do bairro. Sim. E acaba indo embora, vendendo. Aí você vê, por exemplo,
Olha essa foto aqui. Caramba! Isso daqui é um quarteirão inteiro, que era um monte de sobradinhos germinados, não sei o quê, e que foi tudo pro chão. Não, e pequenininhos, né? Tu olha assim, são germinados ali a nível de 3, 4, dividindo parede, pequenininhos e imagina um quarteirão inteiro. Muita coisa, muita coisa. Então, assim, é super impactante no bairro. Isso vai mudando o perfil do bairro. E essa é a tal da história da gentrificação. Muito legal. Ao vivo e a cores, né? Exatamente. Bom, agora eu vou contar 3 cases para a gente ilustrar isso já ocorrido, né? Que é bem legal. O primeiro é em Nova York, que é um bairro chamado Soho. Olha só. Que era assim, era um bairro muito largado, com moradores pobres e praticamente as edificações eram meio que galpões. E aí artistas começaram a ir morar lá. Então você vê filmes que o cara mora no tal do loft, né? Então é um galpãozão, o cara tem lá tudo o aberto, seu estúdio, tudo aberto, a cama tá do lado do que é a privada, e o negócio, ele cozinha, não tem parede, né? Tudo aberto e tudo mais. Isso começou a ficar cool, legal. E aí começa então, tem uma invasão de artistas que estão atrás de um espaço barato e amplo, e dali começa a surgir galerias de arte, e dali começa a surgir boutiques, cafés, não sei o que, papá. E hoje é um dos bairros mais chiques de Nova York. Aí chama a atenção dos nobres e acontece uma Exatamente. gentrificação. Exatamente. Que legal. E aí tem 2 cases aqui em São Paulo que são bem interessantes porque eles são totalmente diferentes. O primeiro é a Vila Madalena. Quem não conhece a Vila Madalena em São Paulo, né? Todo mundo conhece o bairro, eu não conheço a história. Então é o point da bebida, né? Todo mundo vai, um monte de barzinho, um monte de coisa, né? E a história do bairro começa assim. Do outro lado do rio tem a USP. E um monte de estudantes chegando na USP para estudar. Vindo de fora, né? Vindo de fora. E aí os caras precisam dormir em algum lugar. E aí atravessa a ponte e você tá na Vila Madalena, praticamente. E aí os moradores começaram a alugar a sua edícula, alugar um quartinho para os estudantes da faculdade morarem lá. E aí começam a surgir uns botequinhos. E o negócio começa a ganhar escala até que praticamente mais ninguém mora, da velha guarda mora lá, todos os imóveis viraram botecos e restaurantes e tudo mais. E hoje em dia estão fazendo prédios super chiques e tudo mais. E virou um bairro cool também, né? Sim, que é muito legal, né? Não para você ver, não tô fazendo a apologia, mas é muito legal para entender tudo lá, né? Eu quero ouvir jazz. Tu vai caminhar um quarteirão, vai ter algum barzinho que tenha jazz, vai ter em todos os gostos, tem muita coisa, Sim. O que se torna cool, como tá dizendo. Exatamente. Então é muito legal. E sobe os preços, né? Hoje em dia não é nem um pouco barato de se morar lá, né? Exatamente. E o outro caso é o oposto, que é o bairro do Bexiga. Quando eu era adolescente, os bares e não sei o que estavam no Bexiga. E aí, passou-se um tempo e os bares desapareceram do bairro. E aí, um tempo atrás, eu fui numa festa, porque é um bairro italiano, que tem uma festa super tradicional lá. As cantinas e tal, né? Tem cantinas, tem um monte de coisa. Então, assim, é um bairro que é muito comunidade. E aí eu tava conversando com moradores mais antigos, falei assim, e aqueles bares todos que tinham, não sei o quê? Aí o cara falou assim, a gente se juntou e botou eles pra fora. Olha só. Porque assim, existia uma comunidade muito, muito forte, ligada à igreja e ligada a essas tradições italianas e tudo mais, e os caras não queriam que o bairro mudasse. Aquela fusarca no bairro. Exato. E eles se uniram, batalharam, prefeitura, justiça e tudo mais,
e conseguiram mudar, tirar os caras de lá. Possivelmente a galera foi lá para Vila Madalena, né? Sim, porque não é longe, inclusive. Exatamente. E então, entra um negócio que é muito interessante, que é quanto a comunidade tem voz nos processos. Sim. Porque, assim, a gente vive num país em que o poder público, ele é muito omisso, né? Sim. Então, assim, faltam regramentos. Ou, às vezes, tem um excesso de regramento, mas não é no sentido de organizar as coisas, né? Exato. É só para sei lá o quê. X, né? Vamos evitar. Não podemos falar. Isso. Então, assim, é muito maluco que se você consegue se organizar, você consegue manter perfis e estruturas que são boas para a comunidade que está em volta. Né? E aí eu me lembro de uma história, eu tive um arquiteto que trabalhou comigo, que ele foi trabalhar na Alemanha com projetos. E ele comentou, um dia a gente estava batendo uma bola, e ele comentou que na Alemanha, para você aprovar a construção de um prédio, além de aprovar o projeto na prefeitura, você tem que aprovar o projeto numa associação de bairro. Caramba! Então você negocia com o bairro o que você tem que fazer, o que você vai dar de contrapartida para que aquele empreendimento possa acontecer. Olha que legal. Então, existe uma difícil, visão... né? Tu vai aprovar, às vezes, uma coisa num condomínio que tem mais de 5 donos, já virou um inferno. Imagina aprovar isso num bairro. Pois é. Numa associação. Mas a grande questão é assim, a comunidade é forte. Perfeito. Eles não se deixam ser levados porque o interesse econômico tá batendo na porta. Uhum. Né? Não adianta o dono dessas casinhas vender as suas casinhas e pronto, né? Sim. Tem que ter, o bairro tem que dizer eu topo ou eu não topo. Sim, isso aqui não pode, né? Muito Exatamente. legal. Não, e essa a história do Bexiga, eu acho legal de colocar, pelo menos para a galera que não é de São Paulo ou daqui a pouco não conhece, o bairro é super bacana, mas é um bairro com um foco gastronômico. Então, se quer comer uma boa comida italiana, alguma coisa raiz desse mundo, tu vai lá, tem N restaurantes. Então, o bairro se caracterizou com esse viés de comunidade, de tradição italiana e virou um lugar gastronômico. Não que o nível ficou baixo, por exemplo. O nível está excelente. Ou seja, talvez até tenha havido, né? Não vou dizer uma gentrificação, mas a régua subiu. Mas não se deixou pelo meio externo, sim interno, né? Preservando ali a raiz do bairro, a cultura do bairro. Excelente, excelente. E a gente tem outros bairros aqui que culturalmente são muito fortes, né? Exemplo, sei lá, Liberdade, né? Que ninguém deve entrar lá e falar, vou fazer um espaço alemão aqui dentro, vai dar alguma coisa, né? Muito legal. Isso aí. Mas é isso. Então, esse é o conceito da gentrificação, como isso pode alterar a vida de uma comunidade e como a gente também pode estar participando desse processo, né? E aí eu deixo uma dica para quem está construindo e tem uma vizinhança, né? Que é muito importante ter respeito e entender o quanto a gente atrapalha a vida da galera quando a gente está construindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, aquele vizinho chato, ele não é chato, o chato é a gente, né? Exatamente, errado é a gente está atrapalhando muito. Então, um bom relacionamento é muito importante e dá um senso de, digamos, de urbanidade, né? Que é um nome... Quer dizer, sim. A gente não pode simplesmente sair tocando pau e detonando tudo, né? Não, e coisas, inclusive, que chamam a atenção, que sempre me chamou a atenção e eu acho muito legal, e aí entra em toda aquela área de certificações e tal, que é a história, por exemplo, de ter um lava-rodas, né? Às vezes a obra não necessariamente está interferindo com outras coisas, mas só o resíduo, a poeira no bairro
é horrível. Tu tá caminhando na rua, tu entra dentro de casa com aquela poeira, então tudo muda. Sim. Então, às vezes tu tem um lava-rodas, deixa que o barro não saia na roda dos caminhões e já ameniza muito. Então, são ações que eu diria que são em respeito àquela comunidade, aquela localidade ali, né? Exatamente. E funcionam muito bem. É eu achei legal também de comentar, eu tinha lembrado no meio do episódio, esqueci, lembrei de novo. Mas tem tudo a ver esse bate-papo com o nosso episódio, com os nossos episódios sobre retrofit. Então convido a galera também para ouvir, para assistir lá e acompanhar os nossos episódios sobre retrofit. Legal. Bem, galera, espero que tenham gostado, né, da gentrificação. É uma palavra nova, aprendi hoje. Muito bom, Boa. Henrico. Obrigado pela contribuição. Imagina. Espero que gostem, comentem, participem do canal, se inscrevam no canal e contem com a gente. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.